O diabo não quer o sucesso de nenhum filho escolhido de Deus, por isso ele ataca usando diversas táticas. A Bíblia diz que ele age como um leão, procurando a quem devorar. Como crente, você deve conhecer suas táticas. Existem alguns sinais que, ao notá-los em sua vida, você deve tomar uma ação rápida contra eles. No vídeo de hoje, estou revelando sinais de ataques espirituais. Você também aprenderá o que precisa fazer para parar os ataques. E mais uma coisa, certifique-se de assistir até o final para entender completamente tudo o que o Senhor está dizendo a você. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se neste canal, se ainda não o fez. Ataques espirituais referem-se a lutas, obstáculos e batalhas enfrentadas por um homem no reino espiritual. O inimigo os conjura não apenas para atacar o espírito do homem, mas também seu corpo e alma. Portanto, embora ocorra no espírito, o efeito pode aparecer no exterior. Ataques espirituais não são de Deus ou dos anjos, são obras das trevas e do diabo. E como filho escolhido de Deus, você é o inimigo número 1 do diabo. Portanto, você não está imune a ataques espirituais. Lucas 10:19 diz: E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Isso é verdade. No entanto, você precisa entender esses sinais, pois eles não aparecerão como escorpiões e cobras físicas, são sutis. O diabo encontra o ponto fraco de um crente e usa isso para declarar guerra contra sua alma. Se o crente não estiver vigilante, o diabo acabará antes de sua morte física. Então, quais sinais mostram que o inimigo está atacando você porque você é escolhido do Senhor? Número 1. Atitude negligente em relação às coisas espirituais. Quando o diabo quer capturar a alma de um homem, a primeira coisa que ele faz é criar uma divisão entre Deus e aquele homem. Ele sabe que, uma vez que Deus está fora do quadro, essa alma se torna facilmente acessível. Então, quando você começa a se sentir cansado das coisas do espírito, como orações, evangelismo ou jejum, este é um sinal potente de que o diabo está em seus calcanhares. O diabo programou esse sentimento de letargia para que você perca o interesse em Deus. O diabo sabe que, se seu interesse em Deus continuar a crescer, você causará estragos inimagináveis em seu reino, e ele não quer que isso aconteça. É por isso que você deve sempre vigiar e orar. Não dê espaço para lapsos em seu relacionamento com Deus. Você não deve permitir que nada o distraia de seu propósito eterno. O diabo sempre lançará a flecha. Você tem que manter sua posição e usar o escudo da fé. Número 2. Falta de recursos. Embora isso possa acontecer devido a outros fatores, às vezes é um ataque do inimigo. Ele o despojará de seus recursos apenas para que você comprometa sua posição com Deus. Quando o diabo o empurra para um canto apertado onde você deve escolher entre Deus ou dinheiro, saiba que o diabo está travando uma guerra contra sua alma e, na maioria das vezes, ele se aproveita de seus desejos. Ele procura aquilo de que você não pode viver sem e usa isso contra você. Ele remove essa coisa e observa se você ainda permanecerá com Deus. Nesse momento, você precisa da ajuda de Deus para superar isso. Um pregador uma vez disse: existem 2 momentos em que você é mais vulnerável à tentação, quando você não tem nada e quando você tem tudo. E isso é verdade. Então, quando você começa a perder seus recursos, saiba que o diabo está apenas tentando pesar sua posição com Deus. Desaponte-o permanecendo fiel à sua convicção. Número 3. Fadiga física. O que o ataque espiritual tem a ver com fadiga física? Apenas um corpo saudável pode participar de exercícios espirituais. Quando o diabo ataca seu corpo, você sempre se sentirá fraco, mesmo depois de descansar.
Se você está constantemente se sentindo assim, o inimigo está tentando fazer você perder sua paixão por Deus. Ele também pode mantê-lo tão ocupado que você fica exausto demais para ler sua Bíblia ou orar. E mesmo que você ore, você só orará baixinho antes de adormecer. Lembre-se de que a Bíblia diz que quando os homens dormiram, o inimigo veio e semeou joio no trigo. O sono aqui pode ser espiritual, bem como físico. Quando você está se sentindo fatigado, torna-se fácil adormecer, mas se você não está se sentindo fraco, pode passar tempo com Deus ou fazer algo proveitoso. Portanto, sentir-se fraco pode ser um sinal de ataque espiritual. Quando você experimentar isso, lembre-se que Isaías 40:28 diz: E você não sabe? Não ouviu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e sua sabedoria é insondável. Isaías 40:29. Em ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus nunca se cansa. Você deve olhar para ele para obter força quando se sentir fraco e exausto. Número 4. Vida de oração fraca. Isso faz parte de perder o gosto pelas coisas espirituais. No entanto, vale a pena considerar porque é uma parte integral da experiência espiritual de um homem. A oração não é uma atividade que você pode realizar na carne. O Espírito Santo tem que equipá-lo antes que você possa orar. Então, quando você começa a ver a oração como um fardo, você está sob ataque do inimigo. Sua aversão à oração significa que o Espírito Santo não controla mais sua alma. É por isso que, antes que o inimigo tenha sucesso nisso, ele primeiro causará uma distração em sua vida. Uma vez que ele pode distraí-lo, você começará a andar na carne e seu altar de oração esfriará. Este é um estado terrível para um crente. Quando você está se tornando cansado no lugar de oração, você deve clamar e deixar o Espírito Santo levantar seu espírito. Número 5. Sentir-se sobrecarregado, confuso e desamparado. Nada confunde uma pessoa cheia do Espírito. Ele está alerta e tem um senso de direção porque está em sintonia com Deus. Deus o direciona. Quando ele está em uma situação difícil, ele vai a Deus e a resposta vem. No entanto, quando o inimigo ataca o homem espiritual, medo, ansiedade e confusão se instalam. Ele carece de direção divina e não sabe o que fazer em uma situação difícil. Ele se sente desamparado porque o diabo o faz acreditar que está sozinho. Se esta é sua realidade, então o inimigo atacou você. Você se preocupa e chora pelo que não está funcionando em sua vida. Isso não deveria ser sua preocupação primordial. Você deve estar em sintonia com Deus e confiar nele para tudo. Mas uma vez que é um fardo em seu coração, o diabo sabe que você não pode confiar em Deus novamente. Assim, ele rouba suas bênçãos e avanços. Você precisa estar atento a esse sinal. Não deixe o inimigo enganar você sobre o que é legitimamente seu. Lembre-se sempre de Salmo 121, 7, 8, que diz: E o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Isso significa que o Senhor estará com você o tempo todo. Portanto, você não deve dar espaço para o medo e a ansiedade. Número 6. Ressurreição de seus velhos hábitos e estilo de vida. Quando você se torna nascido de novo, você confessa seus pecados e renuncia aos seus velhos caminhos. Você começa a andar em novidade, vivendo sua vida de acordo com os mandamentos de Deus. Essa é a natureza do novo nascimento. Você deve viver assim até seu último suspiro. Mas se de repente você notar que está voltando aos seus velhos estilos de vida e hábitos, o diabo atacou sua alma. Isso não acontecerá de repente,
pode ser através de relacionamentos errados ou envolvimento em algumas atividades passadas. Antes que você perceba, está de volta ao que uma vez renunciou. Quando isso acontece, o diabo se regozija. ¿Por qué? Ele sabe que esse ato drenará sua força espiritual e o tornará mais vulnerável aos seus ataques. Se você notar isso em sua vida, precisa correr de volta ao trono da misericórdia. Isso não é o seu fim, é apenas um ataque, e Jesus está pronto para libertá-lo de suas garras, não importa o quanto você tenha caído. Deus pode restaurá-lo à sua posição como filho. Número 7. Distanciar-se de relacionamentos piedosos. Quando a vida de Cristo enche você, você ama comunhão com os irmãos. Você ama participar de uma festa do amor. O estudo da Bíblia será primordial em seu coração. Você sempre anseia por tempo para orar com os irmãos. Tudo isso acontece porque você ainda está vivo para Deus. Não parece um fardo porque essa é a natureza do Espírito Santo em você. Mas quando você acha difícil participar de estudos bíblicos e reuniões de oração, o diabo começou a atacar sua alma. Se você prefere passar tempo nas redes sociais do que ter uma conversa sincera com seus líderes espirituais, você já é uma presa do inimigo. O diabo sabe que quanto mais você se distancia deles, mais você perde o contato com Deus. É por isso que você deve estar alerta e sóbrio. Assim que perceber que uma atividade ou pessoa está afastando você de suas conexões piedosas, afaste-se. Um ditado comum diz que há segurança em números. Vou colocar desta forma: há segurança dentro do rebanho do que vagando sozinho. Esse desejo de se afastar de sua cobertura espiritual é um ataque à sua alma. Volte para casa. Número 8. Lutar para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Todo homem está na terra por um propósito. Esse propósito se torna claro para você quando você entrega sua vida a Cristo e então você começa a cumpri-lo. Você não luta com nada porque tem o apoio do Espírito Santo. O diabo não está feliz com isso. Ele sabe que se você continuar assim, você se tornará uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Assim, ele começará a empurrá-lo para coisas que o farão lutar com seu chamado. Pode começar com pequenos pecados. Se Deus o chama para pregar o Evangelho, como você cumprirá isso quando tiver um esqueleto no armário? É assim que a luta começa. Ele também pode orquestrar dificuldades financeiras em seu caminho. Isso pode atrasá-lo de obter coisas que o ajudarão a cumprir seu destino. Se você é um pastor, ele pode ocultar seu ministério, impedindo que almas sejam salvas. O ataque pode ser tão feroz que você quase desiste de sua missão. Mas você não deve fazer isso. Em vez disso, volte para Deus e ore até que Ele o liberte. Número 9. Sonhos e visões ímpios. Deus fala através de sonhos e visões. Ele usa isso para comunicar paz, revelar o futuro ou vitória sobre um problema. Ele não envia sonhos ou visões que instiguem medo e impiedade. Portanto, se o que você vê em seus sonhos e visões são aparições malignas, desastres terríveis ou cenas imorais, o diabo lançou um ataque à sua alma. Seu objetivo principal é colocar medo em seu coração. Ele quer lançá-lo nas trevas, longe da proteção de Jesus. Ele tem domínio sobre sua mente e somente o poder de Deus pode acabar com isso. Se você notar esses sinais em sua vida, como você pode se libertar deles? Como você pode se libertar da gaiola do inimigo? Primeiro, você precisa lembrar de seu Criador. Quando o diabo ataca, muitos fecham o coração para Deus ou correm para os homens mortais. Você não deve fazer isso. Em vez disso, você deve se humilhar e retornar a Ele. Ele é o único que pode ajudá-lo a derrotar o diabo.
Deus deu a seu Filho o nome que está acima de todos os nomes. No nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando você retorna ao seu Criador, o diabo não terá escolha a não ser se curvar a ele. Ele é a rocha sólida que nunca falhará. Sim, você caiu em seus velhos hábitos, mas isso não deve impedi-lo de vir. Jesus quer você como você está. Ele não tem vergonha de você. Ele está disposto a libertá-lo da opressão do inimigo. Outra solução é se aproximar da igreja e reviver relacionamentos piedosos. O diabo separou da igreja, mas para ser livre você deve correr para lá com todas as suas forças. Você precisa do cuidado, encorajamento e orações da igreja. Você não deve se isolar por causa dos esquemas do inimigo. A igreja entende sua situação e está pronta para apoiá-lo. Além disso, você deve ter amigos piedosos que o guiarão a fazer a coisa certa. Isso contribuirá muito para a sua libertação. Muito próximo a isso está submeter-se a uma autoridade espiritual piedosa. Seria melhor se você tivesse um supervisor em sua vida. Sim, você tem Deus e Jesus e o Espírito Santo habita em você, mas você precisa de uma cobertura espiritual sobre sua vida. Eles servirão como seus mentores, parceiros de responsabilidade e conselheiros. Quando você é leal a essas pessoas, será difícil para o diabo atacar. Eles identificarão os sinais e o alertarão sobre o perigo iminente. Além disso, você deve aprender a domar seus desejos. O diabo não ataca do nada. Não, ele procura um desejo dentro do homem e se aproveita disso. Se o homem ceder à isca, o diabo viu a melhor oportunidade para atacar. E como você controla seus desejos? Andando no Espírito. É assim que você não satisfará os desejos da carne. Você também deve notar que deve estar espiritualmente alerta para superar o inimigo. Você deve se manter firme contra as artimanhas do diabo. Efésios 6, 12 e 13 diz: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Isso informa que você está em guerra a cada minuto de sua vida. Você deve sempre vestir toda a armadura de Deus para não se tornar suscetível aos ataques dele. Parte dessa armadura é a palavra de Deus e a oração. Invista tempo estudando a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus flui em você, o inimigo dificilmente encontrará um lugar de descanso em sua alma. Isso porque ele não pode suportar o poder na palavra de Deus. E à medida que você estuda e age de acordo com a palavra de Deus, você deve apoiá-la com orações poderosas. Você deve sempre estar no lugar de oração para superar as ciladas do inimigo. A oração fortalece e aumenta a plenitude do Espírito Santo em você. Agora é hora de orar. Pai Celestial, eu abençoo teu nome pela graça que concedeste a mim para ser participante de tua palavra. Tu abriste meus olhos para os sinais de ataques espirituais e revelaste como superá-los. De agora em diante, o diabo não terá poder sobre mim. Eu estou livre para sempre de suas flechas mortais. No entanto, eu não posso fazer isso em minha força. Eu confio no poder estabelecido em Jesus. Senhor, mostra-me misericórdia. Confesso que me desvia dos teus mandamentos, por isso o diabo pôde ter domínio legal sobre minha alma. Por favor, meu Deus, perdoa-me e liberta-me das garras do inimigo. Renova teu espírito dentro de mim e permita-me experimentar a liberdade novamente. Senhor, ensina-me a dominar meus desejos. É assim que o diabo me atrai para sua rede.
Eu não quero que isso aconteça novamente. Eu devo ser capaz de controlar meus impulsos. Eu devo buscar teu rosto antes de tomar qualquer decisão. Eu devo submeter meu corpo à tua vontade. Senhor, ajuda-me a estudar mais tua palavra. É assim que me equiparei com a armadura de Deus. Eu não devo ser vulnerável aos ataques do inimigo novamente. Eu entrego meus sonhos e visões em tuas mãos. O inimigo não deve injetar aparições malignas e cenas impuras neles novamente. Purifica minha mente e renova minhas visões e sonhos para ti. Crucifica todos os meus velhos hábitos e estilos de vida. Senhor, ajuda-me a nunca me afastar da minha cobertura divina. Eu não lutarei mais para cumprir teu chamado em minha vida. Eu escolho não me preocupar com nada, mas confiar em ti em tudo. Tu me escolheste, portanto, estou certo de que te glorificarás em minha vida. Pode haver alguma falha que eu não possa ver em minha vida? Por favor, bloqueia divinamente esses buracos. Faz de mim um terror para o inimigo. Minha vida de oração não deve diminuir novamente. Eu não devo perder minha comunhão contigo. O fogo do Espírito Santo não deve se apagar em meu espírito. Obrigado, Jesus, por responder minhas orações. Em nome de Jesus. Assim seja. Se este vídeo impactou sua vida, por favor, toque no botão de curtir. Não se esqueça de inscrever-se neste canal para mais mensagens que transformam vidas. Vejo você no próximo vídeo. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama. Deus lhe abençoe grandemente.